E aí tem algum outro setor também que, por exemplo, o setor de saneamento, né? A gente viu que o setor que foi bastante, sofreu bastante em 2021. Para 2022, próximos anos, você acha que deve ser um setor aí que pode performar melhor? Eu acho que sim. Na verdade, a gente tem que, acho que, falar do que está acontecendo realmente no setor, né? Se a gente teve uma aprovação do marco regulatório que é fundamental aí para o desenvolvimento e para que a gente melhore, né, a situação do saneamento no país como um todo, né? E a gente teve incertezas com relação à eficácia do marco, né, dado que até o Supremo, há algumas semanas atrás, ainda estava votando se realmente o marco que foi aprovado realmente seria válido ou não, né? E agora a gente teve uma votação que foi favorável, né? Então acho que a gente tem uma perspectiva bastante positiva para esse setor nos próximos anos, né? A gente vê a entrada de players privados, né? Trazendo uma perspectiva, né, de aumento de eficiência das empresas muito interessante, né? A gente vê players como a EGEA, que comprou 3 blocos, né, da SEDAI esse ano, pagando outorgas bastante relevantes, aí vai fazer, né, um plano de capex bastante agressivo aí nos próximos anos. Vimos a BRK Ambiental comprando a concessão lá de Maceió e de alguns outros municípios, né? Vimos agora, há 2 semanas atrás, leilão de áreas também do estado de Alagoas, né? Dois lotes aí que também foram leiloados com sucesso. Estamos vendo a Corsan, que é a empresa de saneamento lá do Rio Grande do Sul, né, anunciando que provavelmente vai fazer um IPO ano que vem. Então acho que tem uma agenda muito positiva aí de leilão, né, e de melhorias, né, de investimentos no setor, que vai ser bastante positiva aí nos próximos anos, né? Assim, eventualmente até aumentando as opções de investimento que a gente tem na Bolsa, né? Então a gente tem hoje 3 empresas, né, que estão listadas na Bolsa, né, que é a Sanepar, a Sabesp e a Copasa, né, que tem uma liquidez maior, enfim. Mas a gente pode ter outras empresas como a Corsan, né? Então eu acho que assim, e essa presença do capital privado, né, nesse setor, ele vai fazer com que essas empresas também, ou elas, o controle, os estados, né, eventualmente alienem os controles, né, dessas empresas, ou elas vão obrigatoriamente aumentar o seu nível de eficiência operacional, né? Então a gente vê o setor com uma perspectiva bastante positiva, né? A gente tem uma posição hoje de Sabesp. A gente entende que essa melhoria operacional ela vai acontecer nos próximos anos, né? Ou eventualmente o governo pode, não sei se talvez no ano que vem, mas nos próximos anos, optar por alienar a empresa, o que seria realmente bastante positivo para que a empresa melhore seus resultados aí nos próximos anos. Uhum. Perfeito. Agora, Paulinha, fica à vontade. Conversa, tudo bem? Vou aqui falar com o grande Glatt. Glatt, seguinte, queria falar agora um pouco com você sobre o setor aí de consumo, né? A gente viu esse ano aí, né, sendo um ano um pouco, não sei, decepcionante. Eu queria já, inclusive, perguntar isso daí para você. Foi um pouco decepcionante na sua visão ou não? Né? Essa retomada financeira, essa retomada econômica que meio que parecia que ia, aí meio que não foi. Já estamos agora dia 21 já, falta 9 dias para acabar o ano. E queria saber suas expectativas para 2022, né? Se num cenário que a gente, enfim, está um pouco mais pé no chão, né? Ou até mais pessimista, talvez, porque tem eleição, se o setor de consumo ele deve performar até melhor do que em 2021, na sua opinião, aí, suas expectativas para esse setor. Lembrando que a gente tem um PIB menor ano que vem, né, também. Sim. Eu concordo. Realmente foi uma frustração. Acho que e acho que é mais nessa linha aí de a gente ter uma redução das expectativas de crescimento, acho que até para esse ano, até que acho que já foi maior, né, e principalmente para o ano que vem. E esse patamar de juros, né, que acho que é o principal, né, que acho que foi o que mais afetou as ações de consumo, né. Mas do ponto de vista operacional, a gente não vê uma queda ou um desempenho operacional tão diferente do que se esperava, né.
as lojas estão abrindo, o varejo está se recuperando, os shoppings estão praticamente operando na sua utilização máxima, né? Estão com taxas aí de 95%, 96% de ocupação, né? Então, assim, na verdade é só uma questão do temor, né? Dos juros, né? E como que isso impacta, né? O valor das empresas, que tem o preço, né? Das empresas, e que tem afetado aí o humor dos investidores, né? Do ponto de vista operacional, elas continuam bem e basicamente ficaram mais baratas, né? Agora, enquanto não tiver, como eu disse, né, quando tiver um arrefecimento da inflação, né, e uma perspectiva de estabilidade ou queda de juros, enfim, a gente não vai ter uma performance tão positiva desses setores, mas do ponto de vista operacional, as empresas estão muito bem. Perfeito. Agora eu queria falar um pouco com você sobre o setor de utilities, né? Também como é que você tem avaliado a performance desse ano de 2021 e também para 2022, quais são suas expectativas aí no radar? Eu sei que você é, inclusive, um dos grandes aí, especialistas do setor aqui no Brasil, não, Glatt? Eu acho que o utilities, acho que além de ter sido afetado pelo nível de juros também, né? Porque são yields praticamente, teve a questão da possível crise hídrica, né? A gente teve aí um estresse hídrico no sistema importante, né? Que levou aí o nível de GSF, né, bastante reduzido, que as empresas tiveram, principalmente os geradores, né, tiveram um cenário aí mais difícil para cobrir aquela energia que estava vendida e ter que comprar energia a preços muito mais altos no mercado, né? E do ponto de vista do consumidor também, né? A gente teve preço aí, uma pressão altista, né? De tarifas importante, né? Eu acho que a gente teve um estresse grande, mas o governo teve uma ação correta aí na condução dessa crise. Eu acho que tentou tanto diminuir do lado da demanda quanto aumentar a oferta, né? Com novos projetos, acelerar novos projetos, entrar de capacidade, enfim. E acho que para o ano que vem a gente pode ter um cenário não tão estressado, né? É óbvio que a gente depende ainda das chuvas aí, e a gente só vai saber o final do regime de chuvas lá em abril, né? Final de abril, mas se tudo mantiver na média histórica, né? Dos 100% lá da média histórica, a gente entende que a gente vai entrar o período seco do ano que vem num nível melhor do que o que a gente entrou nesse ano. Então eu acho que essa preocupação com o GSF, né, principalmente nas geradoras, ela vai ser menor, né? Do ponto de vista de tarifas, a gente realmente tem uma pressão, mas a gente tem outros mecanismos para compensar a elevação de tarifas, como principalmente lá os créditos de PIS e COFINS, que ainda vão poder ser aproveitados aí pelas empresas para poder diminuir a tarifa, né? Então a gente vê um cenário um pouco melhor, né, para essas ações, acho que tem uma pressão menor. E, de fato, as empresas continuam crescendo, porque apesar do PIB crescer menos, né, algumas regiões ainda crescem. Então, a gente vê a distribuição também sendo beneficiada por esse crescimento. Enfim, geração aí com um pouco de um cenário um pouco melhor, aí, com um estresse menor, né? E as empresas, na maior parte delas, continuam crescendo com projetos novos, principalmente ligados aí à energia renovável, né, os eólicos e solares, né, entrando em operação, e que devem contribuir aí para aumentar o resultado operacional delas, né, na média, vamos dizer assim. Maravilha. Ô Glatt, mudando aqui um pouquinho até do setor, né? Depois eu quero falar um pouco mais até sobre commodities com você, minério de ferro e petróleo, mas já pegando esse gancho aí também do petróleo, principalmente a parte de distribuição, vamos falar um pouquinho mais de combustível, na verdade, agora. Esse setor aí, como que você está avaliando a performance neste ano de 2021? Como que estão as suas expectativas para 2022? Esse é um setor, acho que um pouco mais difícil de prever, né? Porque a demanda ela tem sido muito afetada pelo preço dos combustíveis, né? Então a gente teve aí um aumento muito expressivo da gasolina, que também puxou o etanol, né? Por consequência, enfim, né? E depende muito de preços internacionais do petróleo e do câmbio, né? Então é um pouco difícil de prever, mas com a retomada aí da economia, a gente pode ter um consumo, acho que um pouco mais estável, vamos dizer assim, mais linear, né? Porque esse ano ainda teve muita coisa parada, né? E as empresas ainda continuam, né, tendo um desempenho
operacional bom, né? Acho que talvez a Ultrapar lá na Ipiranga, talvez acho que tenha um pouco mais de dificuldade aí, né? Para ajustar a operação, essa nova realidade, enfim. Enfim, mas a Vibra e a Raizen continuam tendo performances bastante positivas aí, acho que podem se beneficiar de um cenário de um pouco mais de estabilidade, vamos dizer assim. Uhum. E a questão da inflação no mundo, né, como um todo, a gente sabe que isso, de certa forma, tem várias consequências, né? A gente vê principalmente, vem essa situação aí agora de uma restrição maior, afetou muito a questão da commodity, petróleo, que acaba sendo afetado. China lá tentando controlar também um pouco a emissão do carbono, segura um pouco o preço do minério. De certa forma, a gente sabe que algumas commodities estão muito ligadas também a todas essas questões, principalmente questões climáticas também, que a gente estava aqui falando, algumas ligadas a mais à inflação, mas de uma forma em geral, eu queria que você trouxesse aí a sua visão em relação às commodities, né? Será que a gente pode ter aí, de repente, um ano, né, mais favorável para as commodities, menos favoráveis para as commodities? O que você avalia aí sobre as commodities para a partir de 2022? Acho que tem que separar as commodities, na verdade, né? Porque você teve commodities que tiveram performance muito boa e minério acho que caiu, né, esse ano, enfim. Mas, por exemplo, celulose a gente está vendo uma recuperação aí mais no curto prazo, enfim, né? Eu acho que, na verdade, assim, você trabalhar com essa perspectiva de crescimento global aí na casa de 3,5%, 4%, acho que para o ano que vem, eu acho que isso ainda acaba sustentando aí os preços de commodities, né, de uma forma geral, né? Acho que você vê a China ontem reduzindo os juros, né, quer dizer, estimulando a economia para manter o crescimento mais alto, enfim. Esse tipo de movimento a gente vê como algo que vai sustentar os preços, né? Então, vamos falar assim, de modo geral, aí basicamente das que a gente tem opção, né, para investir na bolsa, vamos dizer, papel e celulose, acho que andou muito tempo aí perto do break-even, né? E agora que está tendo, acho que um espaço aí um pouco maior para aumento de preços, enfim, acho que isso pode beneficiar e diminuir a alavancagem das empresas, enfim, né? Vai continuar gerando muito caixa nesse nível de dólar, né? O mesmo vale para Vale do Rio Doce também, né? No minério, se a gente assumir que ela vai, se os preços de minério tiver mesmo essa casa de 100, 120 dólares aí por tonelada, a gente vê uma geração de caixa muito grande, até uma elevação aí do pagamento de dividendos ou de recompra de ações, né? Como a gente tem destacado aí nos últimos meses, né? No caso do Petrobras, acho que o petróleo talvez seja o que esteja mais difícil aí de ter uma projeção, mas enfim, a gente vê, olhando do ponto de vista mais longo, a gente vê várias empresas do setor, né, não investindo nas energias, no petróleo em si, mas na energia renovável, né? Só que esses projetos eles demoram mais para maturar, né? Então a gente vê um aumento, né, de demanda um pouco superior à oferta, e isso de fato também deve manter preços de petróleo mais firmes aí nos próximos anos. Então para todas elas a gente vê um cenário ainda bastante positivo, né? Eu acho que faltou falar talvez das proteínas, né? Acho que a gente vê um cenário positivo lá fora, a gente vê margens recordes ainda, né? Principalmente nos Estados Unidos, enfim. O Brasil continua com uma vantagem competitiva muito grande, né? E ainda mais esse nível de câmbio, né? E as empresas todas aí gerando bastante caixa, e principalmente Marfrig e JBS, né? Com margens aí históricas bastante saudáveis aí, e até dando uma oportunidade para a Marfrig fazer movimentos aí em outras empresas como a Brasil Foods.